pessoal! Nessa nossa videoaula eu vou explicar equações e inequações exponenciais, que é o módulo 15, né, da nossa frente, da apostila 4, ok? Então vamos lá? A primeira coisa é o seguinte, né, falar em equação e inequação exponencial, primeiro passo é a gente entender o que é uma equação e o que é uma inequação, nós já falamos sobre isso. Uma equação é quando você tem a variável, pode ser x, y, z, e uma igualdade. A inequação é quando você tem a variável e uma desigualdade. Pode ser menor, menor igual, maior e maior igual. É o que a gente chama de equação, o que a gente chama de inequação. E quando que ela vai ser exponencial? Quando a variável aparecer no expoente. Então, exponencial, variável no expoente. Por exemplo, olha, eu tenho 2 elevado a x igual a 16. Isso é uma equação exponencial. É uma equação porque eu tenho igualdade e é exponencial porque a variável aparece no expoente. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Para a gente resolver uma equação exponencial, nós temos que fazer com que as bases fiquem iguais. Então, a base que está antes do igual, que nesse caso é 2, tem que ser igual a quem está depois do igual. Ah, mas como é que eu faço isso? Ou utilizo as propriedades da potenciação, que nós já falamos em aulas anteriores, ou nesse caso, eu utilizo a fatoração. O primeiro caminho, normalmente, que a gente faz é fatorar. Então, eu vou pegar o 16 e vou fatorar, ó. Ele divide por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16 é 2 elevado a 4. Então, eu venho aqui, no lugar do 16, coloco 2 elevado a 4. Nesse momento, as bases ficaram iguais. A partir do momento que as bases são iguais, para 2 elevado a x ser igual a 2 elevado a 4, se as bases já são iguais, os expoentes faltam ser iguais. Então, nesse caso, x tem que ser igual a 4. Então, você resolveu a equação exponencial, você achou o valor da variável, certo? Na equação exponencial, a gente tem que lembrar que vai ter situações, então, por exemplo, olha, vou pegar uma situação como essa daqui, ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. É uma equação exponencial, porque eu tenho uma igualdade e a variável aparece no expoente. Como é que eu resolvo isso? Então, por exemplo, o 4, se eu fatoro, ele fica 2 ao quadrado e o x lá em cima, ó. Numa situação como essa, nós podemos trabalhar com aquele processo de substituição. Ou seja, onde tiver 2 elevado a x, eu coloco y. Então, nesse caso aqui, ó, onde tem 2 elevado a x, eu coloco y, então vai ficar y ao quadrado, menos 2 elevado a x, eu coloco y, menos 12 igual a 0. Você acaba caindo numa equação do segundo grau. Quando você cai numa equação do segundo grau, você resolve normalmente. Joga lá no delta, nesse caso vai dar 49, e o y' e y duas linhas, se você joga na fórmula de Bhaskara, vai dar menos 3 e 4. Tá, mas eu não quero achar valor de y, eu quero achar o valor de x. Aí você volta aqui e substitui, ó. Se 2 elevado a x é igual a menos 3, que é o primeiro valor de y, e 2 elevado a x igual a 4. 2 elevado a x ser igual a menos 3, não tem jeito. Mas 2 elevado a x ser igual a 4 dá, porque você fatora o 4, ó, 2 ao quadrado, você vai descobrir que x é igual a 2. Então, assim, tem equações exponenciais que a gente vai usar muito esse processo aqui, que acaba caindo numa equação do segundo grau, certo? Agora, nós vamos falar aqui nas inequações. As inequações, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a x maior que 128. E eu tenho 3 elevado a x menor ou igual a 1/3. Aqui, na verdade, é o mesmo processo. Por quê? O processo da resolução da inequação é bem parecido com o da equação. Nós vamos fazer com que as bases fiquem iguais. Nesse caso, eu vou pegar o 128 e fatorar. Se eu fatorar o 128, dá 2 elevado a 7. Nesse caso aqui, ó, as bases têm que ficar iguais. Para elas ficarem iguais, eu vou inverter 1/3. Então, vai ficar 3 elevado a menos 1. Então, a primeira regra é o seguinte. Caiu nesse momento aqui, fatorou, as bases são iguais, nós temos que continuar resolvendo a equação. Mas, para continuar, nós vamos fazer uma análise da base. Se essa base for maior do que 1, você vai conservar o sinal. Então, nesse caso, a base é 2, 2 é maior do que 1, eu conservo esse sinal. Então, vai ficar x maior do que 7. Pronto, resolvi a equação. De cá, a base é 3. 3 também é maior do que 1, então eu conservo o sinal. Então, x é menor ou igual a menos 1.
Normalmente, na resolução da inequação, a gente tem solução, né? A gente coloca assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 7. Na de cá, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, né? Então, a gente tem a solução que a gente fala. Então, primeira dica, base maior do que 1, conserva o sinal. Porém, eu tenho situações em que vai acontecer isso, olha. Vou pegar aí, ó, 1 é meio elevado a 2x mais 3, maior ou igual a meio elevado a x menos 1. Nessa situação aqui, eu também tenho uma inequação exponencial. As bases já são iguais, mas eu tenho que tomar cuidado que essa base é meio. Meio é menor do que 1. Então, se é menor do que 1, você inverte o sinal. Então, ao invés do sinal ficar maior, igual, você coloca ele como menor ou igual. E resolve normalmente. Ó, o x passou para o primeiro membro, o 3 passou para o menos, o 3 positivo passou negativo, vai ficar x menor ou igual a menos 4. Pronto, ó. Lembrando que se a base é menor do que 1, pela condição de existência que nós vimos lá em aulas anteriores, ela tem que ser também maior do que 0. Então, a segunda dica, ó, essa é a primeira. Base maior do que 1, conserva o sinal. Segunda dica, se a base estiver entre 0 e 1, você inverte o sinal. Então, é isso, né? Resolução de equação e inequação é esse processo. Então, agora vocês ficarão com os exercícios de aprendizagem, ok? Beijo, até o próximo horário.